Nesse vídeo vamos falar sobre o método de indução matemática, que é um método de prova que serve para alguns casos particulares, quando a gente quer provar uma inclusão de conjuntos, por exemplo, o conjunto A está contido no conjunto B, e o conjunto A é o conjunto dos números naturais. Nesse caso, a gente tem uma alternativa àquele método de prova que a gente viu no outro vídeo. Por exemplo, a gente quer provar que o conjunto dos números naturais não nulos está contido nesse conjunto B aqui, conjunto dos números naturais para os quais vale uma igualdade especial. Essa, se a gente vai pega um número natural qualquer n, se a gente vai somando de 1 até esse número n, o resultado desse somatório todo pode ser encontrado usando essa fórmula. N que multiplica n mais 1 sobre 2. Se a gente quer apresentar a justificativa de por que é verdade que todo natural, qualquer número natural n que a gente tomar, não nulo, se a gente somar do 1 até o n, a gente vai encontrar o resultado desse somatório usando aquela fórmula. Como é que a gente faria? A gente começa escrevendo prova 2 pontos, e aí escreve, seja x pertencente a conjunto dos naturais não nulos. E aí a gente vai ter que explicar por que dado um natural qualquer n, quando a gente soma de 1 até n, dá n que multiplica n mais 1 sobre 2. Bom, se a gente conseguisse essa explicação, a gente ia concluir a prova com, logo, n pertence a b, e o quadradinho. Acontece que a gente não sabe achar facilmente essa explicação, a não ser que a gente seja genial. Olha essa prova aqui, que é atribuída a Gauss. Para mostrar que você pode calcular o somatório de 1 até n usando aquela fórmula, o que Gauss pensou? Bom, eu vou somando de 1 até n, é a mesma coisa que somar de trás para frente de n até 1. E aí, se eu somar parcela a parcela, eu tenho 1 mais n mais 1. 2 mais n menos 1, dá n mais 1 também. 3 mais n menos 2, n mais 1, e vai assim até n mais 1, é n mais 1. Então, o que eu tenho é n vezes a parcela n mais 1. Só que agora eu estou somando duas vezes, né? Eu peguei de 1 até n somando, e depois de n até 1 somando, e então eu tenho duas vezes n que multiplica n mais 1, mas eu queria só uma vez, dividido por 2. Pronto. Tem aí uma prova de que todo n, quando eu somo de 1 até n, dá igual a multiplicar n por n mais 1 e depois dividir por 2. Isso não é fácil. A gente tem que ter uma ideia genial. A gente tem que ser Gauss. Pois é, quando a gente quer provar que o conjunto dos naturais está contido em algum outro conjunto, a gente pode usar a estrutura que os naturais têm, bem particular, e usar isso a nosso favor. Que estrutura é essa? Bom, conjuntos naturais, a gente pode ver ele assim. Você começa, tem um ponto para começar, pode ser o 0 ou pode ser o 1, dependendo do que você imagina. Então, vamos dizer que começa do 0, e aí você vai somando 1, do 0 soma 1, você obtém 1. Somando 1 vai para o 2, soma 1 vai para o 3, soma 1 vai para o 4, e assim a gente consegue alcançar qualquer número natural. 272. Você começa do 0 e vai somando 1, demora um pouquinho, mas você vai acabar chegando no 272. E não só no 272, qualquer número natural você consegue alcançar, começando do 0 e somando 1, somando 1, somando 1, somando 1. Então, qual que é a ideia que essa estrutura traz para a gente? Eu quero provar que o conjunto dos naturais está contido num conjunto A. Eu quero provar, então, que para todo n, se n é um número natural, então n tem a propriedade que caracteriza o conjunto A. Tá, então basta fazer o seguinte, já que o conjunto dos naturais tem aquela estrutura, começando do 0 e somando 1, eu consigo chegar em todos os naturais, o que eu vou fazer? Primeiro passo, que a gente chama de base, eu vou mostrar que o 0 possui a tal propriedade que caracteriza o conjunto A. Depois a segunda parte do método de prova por indução, que é chamado de passo de indução. A gente vai mostrar que essa ideia de ir somando 1 carrega a propriedade.
Quer dizer, se eu estou num número natural qualquer, que eu já alcancei, e ele possui propriedade P, quando eu somar 1, o próximo, o N mais 1, também vai ter a propriedade P. Então, a gente escreve isso assim. A gente chama de hipótese de indução. Vamos supor que eu peguei um número natural N que possui propriedade P. Essa é a minha hipótese, é uma suposição só. Vai que eu estou com um número natural que tem a propriedade P. E aí, usando essa ideia que N, esse N que eu peguei, tem a propriedade P, eu vou mostrar que o próximo, o seguinte a ele, aquele que eu obtenho somando 1, quer dizer, N mais 1, também possui propriedade P. Se a gente conseguir fazer isso, terminou a prova. 0 possui propriedade P. Sempre que eu tenho um natural qualquer, o próximo tem a propriedade P. Então, todos os naturais vão ter a propriedade P. 0 é P. Quando eu somo 1 a partir de qualquer natural que tenha propriedade, o próximo também vai ter. Então, 1 vai ter a propriedade P. Quando eu somo 1 a partir de qualquer natural, o próximo também vai ter a propriedade P. Então, já que 1 tem a propriedade, 2 também vai ter. Já que 2 tem a propriedade, 3 também vai ter. Todos os naturais vão ter que ter a propriedade P, porque o primeiro, 0, tem a propriedade, e sempre que eu somo 1, a propriedade vai junto. Essa é a ideia da prova. Como é que a gente escreve? Para escrever provas por indução, a gente vai escrever prova, 2 pontos, e vai indicar para o leitor que é uma prova por indução, para ele já ficar sabendo o que ele tem que esperar. Então, prova por indução em X, em N, ou o nome que a gente escolher, 2 pontos. A primeira parte é a base, chamada base de indução. Então, a gente escreve base. E aí, a gente vai explicar por que 0 possui propriedade que a gente quer garantir que todos os naturais têm. Em seguida, a gente vai escrever a segunda parte da prova, o chamado passo de indução. Aí a gente escreve hipótese. É a hipótese de indução. A gente vai dizer, suponhamos que X possui propriedade P. E aí depois vem o passo de indução. A gente escreve passo para ajudar o leitor e diz, por isso, N mais 1 também vai ter a propriedade P, porque eu estou supondo que N tem a propriedade P. Então, a gente usa o fato de que N tem a propriedade P para mostrar que N mais 1 tem a propriedade P. Conseguiu isso? Terminou a prova. É só colocar o quadradinho. Vamos ver então como é que isso está funcionando num exemplo. Vamos mostrar que para todo x, se x é natural, então, quando eu vou somando potências de 3, começando do 3 elevado a 0, mais 3 elevado a 1, mais 3 elevado a 2, eu vou assim até o 3 elevado a x, o resultado desse somatório pode ser calculado fazendo 3 elevado a x mais 1, menos 1 sobre 2. Nesse caso, a propriedade que eu quero provar que todos os naturais possuem é essa igualdade aqui. 3 elevado a 0, mais 3 elevado a 1, mais 3 elevado a 2, mais 3 elevado a 3, vai assim, até chegar no 3 elevado a x, é igual a 3 elevado a x mais 1, menos 1 sobre 2. No caso da base, eu vou ter que provar que 0 possui essa propriedade, quer dizer, 3 elevado a 0 mais... Ops, já cheguei no final. O x agora é 0. Então, 3 elevado a 0, acabou o somatório. É um somatório esquisito de uma parcela só. 3 elevado a 0 é igual a 3 elevado a 0 mais 1, menos 1 sobre 2. Essa é a igualdade que a gente vai ter que garantir que vale mesmo na parte da prova que é a base. Vou mostrar que 0 possui a propriedade que eu quero mostrar que todos os naturais possuem. E aí, na segunda parte da prova, a gente vai supor que um determinado natural, a gente pode chamar de x, de a, de n, que é o nome que a gente quiser. Vamos chamar de x aqui de novo. Então, vamos supor que achei um natural pelo caminho e ele tem a propriedade x. Então, supondo que vale p de x, e quando eu somo 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1, vai até chegar no 3 elevado a x, o resultado é 3 elevado a x mais 1, menos 1 sobre 2. Supondo que o x tem essa propriedade, que o x vale essa igualdade, eu quero mostrar que para o x mais 1 a igualdade também vale. Então, o que eu vou tentar provar no passo de indução, usando a hipótese, é que quando eu somo 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1 mais 3 elevado a 2, eu vou assim até chegar no 3 elevado a x, mais 3 elevado a x mais 1, quando soma tudo isso, vai dar o seguinte resultado, 3 elevado a x mais 1, então 3 elevado a x mais 2, menos 1 sobre 2. Então, como é que é a prova? Duas partes, tem a base e tem o passo de indução.
Na base a gente tem que mostrar que zero possui propriedade. Então, que 3 elevado a zero é igual a 3 elevado a zero mais 1, menos 1 sobre 2. Certo? Isso é só fazer a conta. 3 elevado a zero, lembrando, qualquer número elevado a zero dá 1. Então, 3 elevado a zero é igual a 1. Beleza? E agora fazendo a continha do outro lado da igualdade. 3 elevado a zero mais 1, menos 1 sobre 2. Bom, 0 mais 1 é 1, então é 3 elevado a 1, menos 1 sobre 2. 3 elevado a 1 é o próprio 3. 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 2 é 1. Ah, deu o mesmo resultado. 3 elevado a 0 é a mesma coisa que 3 elevado a 0 mais 1, menos 1 sobre 2. Tá ótimo, vale a igualdade para o zero. Zero tem a propriedade que a gente quer mostrar que todos os naturais têm. A parte da prova é o passo de indução. A gente vai supor que a propriedade vale para algum natural e depois mostrar que vale para o próximo. Então, a hipótese de indução é só isso. Suponhamos que x possui a propriedade que eu quero mostrar que todos têm. Então, suponhamos que para o x, para um determinado natural que eu resolvi destacar, vale que 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1, vai somando as potências de 3 até chegar no 3 elevado a x. Isso vai dar a mesma coisa que calcular, fazer essa continha aqui, essa fração, 3 elevado a x mais 1 menos 1 sobre 2. Suponhamos que x é um natural que tem a propriedade. No passo de indução, a gente tem que mostrar que o número natural seguinte ao x também tem a propriedade. Então, a igualdade tem que valer para o x mais 1. E como é que a gente faz isso? Bom, a ideia geral, nesses casos, é a gente escrever um lado da igualdade, 3 elevado a 0, mais 3 elevado a 1, mais 3 elevado a 2, vai somando até o 3 elevado a x mais 1. Então, lembra que a parcela anterior é o 3 elevado a x. Isso tudo somado tem que dar 3 elevado a x mais 1, menos 1 sobre 2. Escreve o começo, a igualdade da esquerda, escreve a igualdade, a parte da igualdade da direita, que está à esquerda da igualdade, que está à direita da igualdade, e a gente tem que dar um jeito de mostrar que deu igual. Usando a hipótese de indução. O que a hipótese de indução diz? A hipótese de indução diz: se você soma 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1 até o 3 elevado a x só, você sabe qual é o resultado. O x possui a propriedade. Essa primeira pedação do somatório dá 3 elevado a x mais 1, menos 1 sobre 2. Você pode trocar esse primeiro pedaço do somatório pela fórmula. É isso que a gente faz aqui na primeira linha. E a última parcelinha do somatório continua lá. E aí depois é só fazer continha. E aí a gente vai achar o lado direito da igualdade, como a gente precisava. Pronto. Terminou a prova, podemos colocar o quadradinho. Bom, método de prova por indução só serve em casos particulares, só serve para a gente mostrar que todo natural tem uma propriedade, certo? Um pouquinho mais do que isso vai dar para fazer. Aquela análise que a gente fez da estrutura dos naturais, eu começo do zero, vou somando 1 e com isso eu consigo alcançar todos os outros naturais, ela vai funcionar também se a gente não começar do zero, mas começar um pouquinho para frente. Então, se eu quero mostrar que todos os naturais maiores do que 10 têm uma determinada propriedade, eu posso pensar que se eu começo do 10 e vou somando 1, eu consigo alcançar todos os naturais maiores ou iguais a 10. Então, eu também posso fazer prova por indução se eu quero provar que todos os naturais maiores ou iguais a 10 têm tal e tal propriedade. Todo número natural não nulo x tem a seguinte propriedade: se a gente soma do 1 até o x, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais x, a gente vai encontrar um resultado que pode ser calculado nessa continha aqui, x que multiplica x mais 1 sobre 2. Agora a gente não vai mostrar que todos os naturais possuem, todos os naturais valem essa igualdade, mas a gente vai mostrar que todos os naturais, a partir do 1, têm a propriedade. Então, a gente está naquela segunda forma. A gente tem ainda uma outra versão do método de prova por indução, que é chamada às vezes de método de indução forte. E a ideia é a seguinte: se eu quero mostrar que para todos os naturais, a partir de um certo natural A, então para todo natural maior ou igual a A, vale uma determinada propriedade, a gente prova na base que A possui propriedade. Ótimo. E aí depois a gente vai supor
Não que um determinado natural N tenha propriedade, mas a gente vai supor que todos os naturais entre A e N tenham propriedade. Então a gente vai supor que N tem propriedade e todos os naturais antes dele também têm. No passo, então, a gente vai mostrar que N mais 1 possui também a propriedade. Mas aí a gente pode usar não só que N tem a propriedade, mas também que N-2, N-3, N-4, N-1, todos os naturais entre o A e o N têm a propriedade. Para provar que vale a propriedade para o N mais 1. Isso facilita muito. Por exemplo, outro exercício para vocês. A gente vai mostrar que todos os números naturais podem ser escritos como produto de números primos. No vídeo, a gente vai começar a estudar operações com conjuntos e métodos de prova que não são tão particulares quanto o método de indução matemática.